Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza, eu sou Márcio Aurélio do canal Raiz Trabalhista. Vocês sabem, isso aqui é um espaço de debate político, um espaço feito por militantes do PDT, o Partido Democrático Trabalhista daqui de Santos, e portanto a gente está voltado com esse olhar político aí para a arte, para a cultura, para a saúde. E hoje nós estamos aqui com uma visita muito bacana do presidente do Núcleo de Base da Diversidade do município da capital de São Paulo. Estou aqui com o Ítalo Almeida, presidente do Núcleo de Diversidade da capital de São Paulo. Tudo bem, Ítalo? Sim, muito obrigado por você estar aqui na nossa casa e no nosso evento, participando aí desse nosso encontro do MCT, Movimento Comunitário Trabalhista. Fala um pouquinho para os nossos amigos, para mim, que eu sou sessentão, o que é o Grupo Diversidade do PDT, quais são os seus objetivos, suas articulações? Primeiramente, quero agradecer o convite e quero dizer que foi está sendo muito agradável a visita aqui. A gente adorou demais esse espaço por conta de tanta decoração criativa aqui. Eu jamais teria tanta criatividade para fazer um espaço desse. E por ser bem colorido e diverso esse espaço, ele é bem acolhedor para a gente, né? Então, o PDT Diversidade é um movimento criado para discutir o trabalhismo e as questões LGBTs dentro da pauta trabalhista. Normalmente, nós já ganhamos, claro, não vou querer desmerecer de maneira alguma quem sou eu, as lutas dos militantes LGBTs até hoje. Mas, conforme foi passando o tempo, o liberalismo veio tomando muito conta da discussão LGBT e foi individualizando a conversa. Aí o pessoal mais conservador vê com certa repulsa, né? Porque nós vemos aí pessoas mostrando os peitos, fazendo um certo tipo de militância que as pessoas mais conservadoras vêm pegando. Aí você caiu num ponto que eu estava aqui engatilhando a minha pergunta. Porque nós vivemos nos últimos 3 décadas, a partir de 84, com o fim da ditadura militar, um momento de certa liberalidade dos costumes, não é isso? Quer dizer, continuamos com a economia travada do mesmo jeito, nós não enfrentamos as desigualdades, nós não conseguimos ter um enfrentamento real dos problemas decorrentes do trabalho, não é? Nós vivemos num país extremamente desigual, com a pobreza. Essa semana ainda saiu uma estatística, uma pesquisa do IBGE, a pobreza e a miséria se aprofundando, quando nós temos 5 famílias que são donas de banco, cada vez mais milionárias, se é que pode existir esse termo, né? Mais milionários, né? E essa liberalidade, inclusive na televisão, tal, e alguns partidos, alguns movimentos de esquerda aprofundaram isso e apresentaram isso de uma forma, e eu acho que você vai concordar comigo, muito agressiva, né? E eu acho que isso gerou uma certa Repulsa. Como se diz, repulsa do pessoal mais conservador. Do pessoal conservador. E aí a coisa da agressão dos gays continua existindo, a violência continua existindo. E eu acho que o João Willis, eu acho que é um cara que representa muito esse tipo de política. Sim. Não sei se você concorda comigo. Ele trouxe muitos, não posso negar também, muitas conquistas para a população LGBT, mas ele, de alguma forma, as pessoas veem nele uma certa agressividade, principalmente o pessoal cristão mais conservador. Tanto que elencam eles, muitos, como inimigo. Sim, mortal. E esse não é nosso intuito, ter ninguém como inimigo. E para isso, nosso discurso ele é bem... Nós queremos mostrar os nossos militantes LGBTs como capazes de discutir economia, de falar sobre reforma da Previdência. A Gabriela Perini, a nossa pré-candidata a deputada lá, ela anda palestrando toda a cidade, pela cidade, não falando sobre questões apenas LGBTs. Ela vem falando sobre reforma da Previdência. Ela é transgênero. É transexual, é uma mulher transexual. Então vamos lá, vamos explicar essa nomenclatura. O que é LGBT? E outro dia eu li LGBTQI+.
LGBTQI+, quer dizer, lésbicas, gays, transexuais, queers e mais são as outras designações, se referem às outras O designações. que é queer? Queer são pessoas, eu não sei muito bem explicar, tanto que o PDT Diversidade, ele trabalha com a nomenclatura LGBTI+, LGBTI+. Isso. Tá. LGBTI+. O I é? É intersexual. Ah, População intersexual. Intersexual, isso. Tá certo. Aqui nós temos uma associação cultural bastante bacana, a Associação Cultural José Martí, que eventualmente a gente participa e eles já organizaram, não tem muito tempo, uma discussão sobre a questão da infecção do vírus da HIV, SIDA, que está havendo recrudescimento em relação a isso nessa população LGBT. Né? E então nós levamos lá um companheiro que é médico infectologista e ele é da minha idade assim também. E acabou que a gente tinha um casal, mulher, e uma mulher com jeito de homem. Como é que eu poderia explicar isso? É uma mulher não feminina. Tá? Não feminina, mas ela se sente homem. Certo. Então ela é um homem transexual. Um homem transexual. Isso. Não é uma mulher transexual. Não, é um homem. É um homem Um homem transexual. transexual normalmente é quando a pessoa nasce com os órgãos genitais femininos, no caso a vagina. Sim. E a identidade de gênero é masculina. A identidade de gênero dela, conforme vai passando a vida, ela se identifica como homem. Sim. E ela pode fazer a cirurgia ou não. Sim. Então, não é, a quer dizer, questão pode, é ter o órgão. Pode mais ou menos, né? Pode se tiver dinheiro. Isso. Se tiver dinheiro, né? Tem essa questão social lógico. também. Mas não necessariamente a identidade de gênero está atrelada ao órgão sexual da pessoa. Não. Sim. É isso É a que... identidade de gênero, como ela se identifica Sim. perante a sociedade. Certo. A sociedade, ela nos mostra que nós temos que nos identificar como homem ou mulher. E a pessoa, às vezes, nasce biologicamente com o corpo feminino, por exemplo, mas durante a vida ela se identifica como homem. Isso não necessariamente ela tem que se portar ou usar roupa masculina. Não. Tem quem queira fazer isso, se identifique com isso, e tem quem não. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa ela nasce com a vagina, por exemplo, Sim. e ela se identifica, a identidade de gênero dela é masculina. É com o homem. Certo. E às vezes ela quer se portar com as duas estereótipo, características. sim. Ou então ao contrário, nasce com pênis e ele faz cirurgia. Aí tem a questão do queer. Eu não tenho muita propriedade para falar, mas entra aí porque são as pessoas não binárias, que elas não se identificam nem com homem nem como mulher. Né? Perfeito, entendi. Que aí entra a questão do queer. Entendi. Isso é muito são importante. bem-vindos, inclusive, no PDT. É importante, porque assim... não, mas eu estava dizendo dessa reunião com o médico, porque a namorada da moça que estava de boné, que é um transexual masculino... Então é do homem, né? Do homem. Isso. Do homem. Ela falou que não era homossexual. Isso, é uma outra questão. Isso eu achei muito interessante. É uma outra questão. O colega médico também, minha mulher, estava lá assim, peraí, como é que é o negócio? Isso. Porque as duas são mulheres, mas uma é transexual masculina. São uma mulher então é mulher e um homem. porque assim, tem a questão do gênero, do sexo de nascença. Se a pessoa nasce com pênis ou vagina. Sim. Né? Aí tem a identidade de gênero, que é outra coisa. Aí ela se identificou como homem. Ou como mulher, ou como não binária. Nesse caso, ela se como identificou homem. E tem a questão da sexualidade, que é a atração sexual da pessoa. Então, a pessoa ela pode nascer com sexo feminino e ao decorrer da vida, a identidade de gênero dela é masculina, Sim. mas ela se relaciona com mulheres. Sim, porque a identidade dela é masculina, ela tem atração por mulher. Ela é heterossexual. Porque a relação de sexualidade... E a namorada dela também. Então, a relação de sexualidade, ela é com base na identidade de gênero. Sim. Então, se uma pessoa se identifica como mulher e a outra se identifica como homem e elas se relacionam, Sim. é uma relação heterossexual. Não importa. Por exemplo, se o que a gente chamava de travesti. Travesti normalmente ainda existe.
Tá. Às vezes é uma pessoa um homem, por exemplo, normalmente é um homem. Sim. Normalmente não é um homem, Sim. que se monta para fazer uma performance artística, ou ela tem uma personalidade. Socialmente eu quero me apresentar como uma travesti, como uma mulher. O Laerte, por exemplo, cartunista. Ele é uma mulher transexual, a Laerte, as pessoas falam a Laerte. A Laerte. Isso. Porque ele foi homem a vida inteira, ele é avô. Isso. A partir de um determinado ponto da vida dele, com quase 50 anos, ele resolveu se vestir de mulher. Sim, exatamente. A Laerte, ela é uma Quer dizer, ele descobriu-se mulher. Isso, exato. Se identificou, né? Se identificou com mulher. Quer dizer, a sociedade exigia dele uma resposta masculina, Isso. porque ele tinha um E pênis. tem umas pessoas que são combativas em relação até à necessidade de identificação social. São os queers, né? Os não binários. Sim. Eu não quero Eu acho isso identificar muito nada. interessante porque, primeiro, para esclarecer, né, porque muita gente não sabe exatamente a nomenclatura, né? Quer dizer, muita gente é preconceituosa, conservadora, no sentido de perceber que o importante é que as pessoas não são todas feitas iguaizinhas, com uma caixinha, com uma portinha, né? Não são robotizadas, né? E a gente tem que fazer também Nós temos que saber que as pessoas também não são obrigadas a saber disso tudo. Sim, ainda por isso mais nós num estamos país como o conversando. nosso, Sim, lógico. que nós temos, nós falhamos em dar educação para as pessoas de base. De educação, Sim, eu falo de sim, educação sim, fundamental. sim, Educação sobre essas coisas Não mesmo. sabe nem matemática português, pô, vai saber disso. E Pô, nós não tira falhamos no enquanto IDEB aí, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, por exemplo, 3,5, 4,5. Aqui conseguiu atingir a nota 6, que seria o mínimo, a meta do Ministério da Educação, só do primeiro ao quarto ano, do quinto ao nono ano, não conseguiu nem o básico. Aí vem uma ministra, não sei de que ela dá mais, a ministra de que ela? Ministra de Direito... Cidadania. Isso, ela tem o Ministério da... De? Família. Das Mulheres e Minorias, né? Vem dizer que homem veste azul, mulher veste rosa. Isso aí. Pelo amor de Deus. Além de Isso ter é- sido uma cortina de fumaça, isso é Há uma quantos ignorância. anos que eu uso camiseta rosa, rapaz? Você vai me identificar. E outra coisa, não é minha opção sexual que vai identificar o meu caráter. Não, isso aí tá batido já. Não é nem opção sexual, é minha identidade sexual. não é isso? Minha orientação Minha sexual. orientação sexual, e que faz com que do seu núcleo tenha preocupação não só da questão pedagógica, né, de estar mostrando isso que nós estamos mostrando, mas dizer sim, eu sou gay, sim, eu sou transexual, sim, eu sou binário, sim, mas eu sofro problemas da reforma da Previdência. Isso é o nosso objetivo no PDT de Diversidade. Eu tenho problema no trabalho, de Exato. inserção no trabalho, Você tem pelo um transporte preconceito. decente e tal. Isso também quero. E não podemos Isso, perfeito. ignorar as questões de opressão por sermos LGBT. Pessoal, Não é entendeu? isso, Entendeu a discussão aqui? Entendeu a importância da gente no PDT ter seu núcleo de diversidade, o PD sem é um precisar ficar se arregaçando e desmunhecando e para dizer que eu sou isso, que eu sou viado mesmo e tal. A questão não é essa, a questão existe a orientação sexual Existe que a vai de cada um para qual é a identidade de gênero. E o sexo biológico, né? E o sexo biológico, e existe, antes disso tudo, a necessidade de você comprar uma camiseta, você estudar, você pegar um transporte, você se aposentar. Isso. E essa é a luta política do grupo de diversidade. Exatamente. Fechou? Obrigado. Um abraço, pessoal. Entenderam, né? Então vamos lá. Curte, assina o canal. E pergunta, né? E faz pergunta lá que se eu não souber, pode chamar. Eu vou lá, me ajuda a responder e tal. Aquele abraço. Obrigado.